Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nessa oração que eu acabei de fazer, o Senhor me fez lembrar de um texto de Malaquias, quando ele fala que quando nós ofertamos e dizimamos ao Senhor, Ele abre as janelas do céu. A janela só pode ser aberta para o lado de dentro. Ninguém abre uma janela para o lado de fora. Irmãos, essas janelas lá da sua casa é para o lado de dentro, destrava. Então a Bíblia está dizendo que existem bênçãos que ainda estão com o Senhor, está do lado de dentro. Mas eu sei que Ele está liberando essas bênçãos para nossas vidas, em nome de Jesus. Quando eu estava aqui orando, irmão, você vai receber essa palavra em nome de Jesus. Quando eu estava aqui orando pelas ofertas e eu disse que o Senhor, que uma semente não gera outra semente, ela gera frutos. O Senhor colocou no meu coração aqui, que Ele vai começar a dar ideias. Ele vai dar negócio para alguém aqui, ou que está acompanhando a gente pela internet. Um ramo de atividade, uma ideia nova, ou no seu trabalho, Deus vai te dar um direcionamento. E esta semente vai gerar este fruto de trazer a você, aleluia, a estratégia que ainda não teve, vai fazer você passar pela porta que ainda não passou. E esta porta vai gerar mais frutos para a sua vida e mais sementes. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Talvez para alguns essa é a palavra do culto. Aleluia. Se você crê nisso, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Amados, vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo de número 10. Capítulo de número 10 do livro de Hebreus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Maius, vê aí seu WhatsApp. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 10. Versículo de número 19. Aleluia. Hebreus capítulo de número 10. Hoje eu creio que Deus vai destravar algumas coisas aqui para a sua vida. Você vai começar a tomar posse de algo muito especial da parte de Deus que está acessível a você. Diz o seguinte texto. Hebreus capítulo de número 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Diga comigo, eu tenho confiança para entrar no lugar santíssimo. E aí o texto vai continuar dizendo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência, olha isso, para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza a esta esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aí nós vamos lá para o versículo de número 38, que vai dizer, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, se ele retroceder, não me alegrarei dele. E o versículo de número 39 é uma palavra profética para a sua vida. Nós, porém, não somos dos que retrocedem,
e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Diga comigo, não somos dos que retrocedem. Mais forte, não somos dos que retrocedem, mas somos dos que creem. Amém? Amados, o autor aos Hebreus, no capítulo de número 10, irmão Américo, ele vai trazer a nós uma instrução muito clara de que nós podemos entrar na presença de Deus com confiança para receber toda a sua força e usufruir da sua graça. Mas a bem da verdade é que nós precisamos entender que não precisamos de ter medo de chegar na presença de Deus. Não precisamos mais ficar distante da presença de Deus. Sabe, o capítulo de número 10 vai nos trazer algumas instruções específicas aqui, para que eu e você possamos ter um relacionamento profundo com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quando nós vamos ler a palavra do Senhor, se você puder hoje, pegue Hebreus, vai ler no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, vai falar da ação redentora de Cristo, para que nós pudéssemos ter o acesso à presença de Deus. Mas eu preciso aqui, para aumentar um pouco o seu entendimento sobre o que eu quero trazer de consciência aqui para você, porque, irmãos, deixa eu dizer algo aqui, você vai receber isso em nome de Jesus. Você vai usufruir da presença de Deus a partir de hoje como nunca usufruiu dessa presença. Aleluia. E essa presença vai te dar um direcionamento. Essa presença, ela vai, aleluia, fazer você, aleluia, ser abençoado e abençoador da vida de algumas pessoas. Escuta, a palavra de hoje, ela vai tirar de você todo o sentimento de culpa, e ela vai fazer você usufruir do privilégio de estar na presença de Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, se você voltar lá no Antigo Testamento, a Bíblia vai falar sobre, em Levíticos, a forma que alguém podia chegar na presença de Deus. Aleluia. E aí, seria só uma pessoa. Deus te abençoe, filho. Aleluia. E como que entrava, Fran, na presença de Deus? Era só uma pessoa. Sabe, essa pessoa era o sumo sacerdote. Então, no templo tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos, ou lugar santíssimo. E vocês sabem muito bem que somente os sumos sacerdotes, que ele é o que participava de algumas tarefas comuns como sacerdote, porém ele chefiava ali os sacerdotes, e havia algumas funções que era exclusiva para o sumo sacerdote, exclusiva da responsabilidade, e a principal era entrar no lugar santíssimo. Por que, pastor, era a principal? Porque quando ele entrava no lugar santíssimo, a Bíblia Sagrada vai dizer que ali estava a arca da aliança, com todas as referências que a Bíblia nos diz. E era somente lá nesse lugar que descia-se uma fumaça, e somente o sumo sacerdote é que entrava na presença de Deus. Só que ele não podia entrar de qualquer maneira. E a Bíblia Sagrada vai dizer que até a roupa dele foi explicada e foi direcionada por Deus de que maneira que tinha que ser. Ele tinha que também andar com uma corda, com um sininho. E a gente já entendeu isso tão errado, mas eu não quero entrar nesse texto aqui agora, nessa parte. Mas e aí, a gente vai lendo isso, e eu não sei se você já passou por isso. Por a gente pensar e observar tanto essas coisas, e depois não entender a clareza do que Jesus fez por nós. Porque esse sumo sacerdote, ele ia apresentar, ele recebia o sacrifício das pessoas, o sacerdote oferecia ali o cordeiro, e aí esse sumo sacerdote ia lá orar pelo povo que estava do lado de fora. Deixa eu melhorar. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui dentro? Amém? Amém? Nesse texto aqui era o seguinte, era para agora, nesse domingo de manhã, vocês pegou lá, ia fazer a inscrição para estar no culto, como está de costume, e aí 9 horas vocês iam vir para a igreja.
E aí ia juntar um tumulto de gente ali de fora, e todo mundo sabia que só aqui dentro que tinha a presença de Deus. E aí na hora, por mais que você tivesse feito a inscrição, por mais que você queria, você não podia entrar. Só entrava o pastor Ernesto. E aí eu orava aqui, Jaque, para vocês receberem a bênção lá. Mas só quem sentia, usufruía dessa manifestação da presença de Deus, era o sumo sacerdote. Só que aí, Jesus veio para resolver isso. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Jesus veio para resolver exatamente esse problema. Só que para a vida de alguns, um pensamento errado, às vezes faz com que a gente não usufrua dessa presença. E um ambiente, sabe, até mesmo um ambiente espiritual, que às vezes alguns aqui podem ter sido criado. Talvez você foi ensinado que você precisava se esforçar muito para chegar na presença de Deus. Escute quantas coisas às vezes foram nos ensinadas errado. Sabe, eu me lembro de pessoas que falavam, olha, até a mulher não pode nem depilar a perna, porque senão ela não é aceita diante de Deus. Eu me lembro de um amigo meu que trabalhava comigo, ele era motorista, ele falava, não, eu durmo de calça e de camisa, porque se eu dormir de bermuda, o meu Deus não vai me aceitar do jeito que eu estou. E foram criando-se tantas coisas, que parece que a gente precisava se esforçar tanto para chegar na presença de Deus, e isso foi distanciando, sabe? Eu também entendia que parece que eu tinha que me esforçar demais para ter acesso à presença de Deus. Era como se eu precisasse, sabe, pagar o ingresso. Eu vou pagar o ingresso. Ah não, agora como eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, como eu não fiz isso mais aquilo, como eu não fiz isso e isso, e o que acontece? Então agora eu tenho a presença de Deus. Não, olha aqui, eu corto o meu cabelo certinho, eu não uso uma camisa sem manga, sabe? E aí a gente foi entendendo que era isso. E aí o dia que a gente não conseguia ser assim, a gente começou a pensar que Deus distanciou de nós. Mas eu preciso dizer para você, de fato, tinha que ter um ingresso para chegar na presença de Deus. Tinha uma cédula que precisava ser paga. Mas o livro de Colossenses vai dizer que a cédula que precisava de ser paga, Jesus pagou por mim e Jesus pagou por você. Deixa eu dizer uma coisa, o ingresso, aleluia, já está pago. A nossa parte é só entrar na presença de Deus. Agora vamos para o texto que nós acabamos de ler, que eu vou provar isso para você. Escute, eu quero que você entenda, porque não é sobre o que você faz para você chegar na presença de Deus, mas sobre o que Jesus fez. Sabe, não é sobre mérito nosso, aleluia. E aí, por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque tem hora, irmão, alguém que consegue ser perfeito? Ninguém consegue ser perfeito. E aí por causa disso, irmão Luiz, tem gente que pensa que Deus se distanciou dele. Irmãos, eu sou pastor de igreja. Tem gente que já chegou diante de mim e falou, pastor, eu não sei nem se eu sou digno de orar, porque eu não sei se Deus me recebe, eu não sei se eu sou digno, sabe, de ser ouvida por Deus. Sabe por que a pessoa tem esse pensamento? Porque às vezes errou, às vezes até cometeu um pecado. Sim, cometeu, às vezes até errou no passado. Essa semana eu fiz um devocional e eu disse, não fique preso em um passado que deu errado, porque aleluia, o que muda é você tomar a decisão agora de usufruir do perdão de Deus. Aleluia, o passado, o erro do passado não tem mais poder sobre a sua vida. Pessoas que acham, sabe, que porque às vezes não conseguiu, irmão, eu digo isso porque a gente foi ensinado em algum tempo muito errado. Lembro de pessoas que falavam, olha, julgavam-se os outros, porque ele conseguiu ter uma postura, e às vezes até um estereótipo, e falava assim, olha, eu estou atendendo, mas irmãos, atendem costumes humanos, mas esquecem de atender os princípios divinos. Percebe? Mas olha o que o texto diz, para mim e para você que pensa que, sabe, a gente precisa, é mérito nosso. Olha o que diz o versículo que a gente leu, o capítulo de número 10, o versículo 19. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Sabe o que o escritor está dizendo? A gente precisa ter confiança de entrar na presença de Deus e usufruir dessa presença. Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Mas aí o texto vai dizer, como
pastor, que eu posso ter essa confiança? Pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Percebe que não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Aleluia. Pessoal do louvor, prepara um louvor para falar sobre a presença de Deus, sobre ter esse lugar secreto, tá? Porque hoje, tem gente que vai acessar a presença de Deus aqui como nunca acessou. Sabe por quê, irmãos? Senão a gente começa num ritual religioso demais, sabe? E aí tem hora que a gente até ora distante. Teve um dia, depois, em nome de Jesus, nos próximos dias a gente vai fazer a segunda edição do seminário Lugar Secreto aqui, amém? Amém? Em nome de Jesus. E eu me lembro que teve dias, irmãos, que às vezes você acorda apressado ali, sabe, irmão Zé Carlos? E vai, Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor. Muito obrigado por estar aqui, que o Senhor me abençoe nesse dia, me guarda, me livra, Senhor, perdoa os meus pecados. E aí, irmão, a gente ora com uma oratória muito linda, mas com um coração muito frio. Mas às vezes, irmão, é melhor talvez uma frasezinha só, sabe? É dobrar o joelho e falar: Senhor, obrigado porque eu sei que o Senhor está aqui. E às vezes, se você entender que Ele está do seu lado, talvez você não precisa dizer mais nada. Só que tem gente que não se acha digno de chegar nessa presença. Só que você veio no culto certo. Porque a partir de hoje você vai ter acesso à melhor companhia que você possa imaginar na sua vida. Olha o que diz o texto, vamos correr aqui. O texto diz: pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Então, irmão Luiz, é o novo. Aleluia, olha aqui, irmãos, antes do ato de Jesus, o que eu precisava, pastor José? Eu precisava trazer um cordeiro, sabe, filha? Tirar aquilo que é meu, pegar um cordeiro, sabe, que não tinha nenhuma mancha, que não tinha nenhum defeito, sabe, Val? E colocar para ser oferecido ali. E aí você tinha aquele sentimento: aí, eu tirei de algo meu, sabe, eu tirei um cordeiro meu, aí agora eu fiz alguma coisa para ser aceito diante de Deus. Aí Jesus fala: agora tem outro caminho, não é por aquilo que você me dá, mas é por aquilo que eu derramei na cruz do Calvário para a sua vida. Escuta, então Jesus está dizendo: agora tem um outro caminho, um novo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Esse sumo sacerdote, Cris, ele só entrava na presença de Deus porque nós sabemos, escuta isso que lindo, ele tinha que passar o véu do lado de dentro que ele entrava na presença de Deus. Mas aí a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Jesus, Ele abriu um novo caminho, aleluia, por meio do véu. Até então todo mundo sabia que o véu dava o acesso, era o véu do templo. Mas aí agora o texto está dizendo: o verdadeiro véu foi o corpo de Jesus, que foi rasgado na cruz do Calvário. Agora você tem acesso. Agora você tem acesso. Agora você tem acesso. Agora escuta, eu quero que vocês venham comigo aqui para você entender o que Deus está dizendo para você. Era como se eu estivesse aqui sozinho e todo mundo querendo entrar aqui para dentro do templo para sentir a presença de Deus. E alguém falava: você não pode, é só o pastor Ernesto. Alguém falava: você não pode. E vocês falavam: mas parece que lá está tão bom. Aí de repente eu abro o portão e dou um grito e falo: pode entrar, porque agora a presença está acessível para todos. É um novo caminho, pastor. Como que eu entro na presença de Deus? Aleluia, você entra na presença de Deus por meio da sua oração, por meio da adoração. E quando você está meditando na palavra de Deus. Escuta, os Hebreus vai dizer que é bom que estejamos aqui sempre congregando. Mas essa presença não está só aqui. Tem gente que vai conversar com essa presença no carro hoje. Tem gente que vai caminhar com essa presença a partir de hoje de uma forma totalmente diferente. E quando a gente caminha com essa presença, você pode estar lá na sua casa, essa presença vai falar contigo, vai te orientar. Tem uma pessoa que está aqui nesse culto. Esses dias eu estava ali depois do meu devocional e orando e resolvendo algumas coisas e lendo a Bíblia e ali na minha sala. E aí essa presença, e eu usufruindo dessa presença, falando com Deus, essa presença trouxe ao meu coração o nome de uma pessoa. E aí o meu coração, Deus falou comigo, falou: olha, escreva uma mensagem para essa pessoa
e diga para ela que hoje eu te despertei para orar por ela. Sabe o que aconteceu? Eu só obedeci, irmão. Eu fui lá: oi filha, tudo bem? Ela disse: Senhor, olha, eu estava aqui, Deus mandou dizer para você, que você fique ciente que Ele me direcionou para orar por sua vida hoje. Eu nem sabia como que ela estava, mas ela falou: pastor, o senhor não faz ideia o quanto eu precisava de ouvir isso da parte de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa usufruir dessa presença. A Bíblia vai dizer que agora tem um novo caminho, e talvez, escuta isso, o problema é que tem muitos que estão querendo fazer o caminho antigo. Escuta, olha, a gente trabalha aqui na igreja, lava a igreja, a gente trabalha na recepção, trabalha no som, trabalha na transmissão, trabalha aqui na equipe do louvor, mas não é isso que a gente faz para ser merecedor da presença de Deus. A gente faz isso porque nós já fomos recebidos na presença de Deus, e agora por gratidão a gente esboça o nosso trabalho, a gente exerce o nosso chamado e o nosso propósito. E aí, vamos aqui, eu preciso só dizer para você: nós podemos chegar na presença de Deus com plena confiança, porque o autor, ele é bem enfático em dizer isso. No versículo de número 19 ele fala: portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar na presença de Deus. Aleluia! De entrar na presença de Deus. E aqui no contexto, se você pegar sobre a lei levítica, se o sumo sacerdote entrasse de forma reprovada, ele era consumido e fulminado, não era isso? E agora, escuta aqui: se o sumo sacerdote entrasse de forma errada na presença de Deus, com a vida dissoluta, a Bíblia vai dizer que ele perecia, ele perdia a sua vida. Agora, por que hoje nós estamos aqui e a nossa vida não foi consumida e nem fomos fulminados? Por causa do poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Percebe? Nós estamos acessando esta presença, aleluia, por causa da pessoa de Jesus. Olha o que diz no capítulo 7. Se puder projetar aí para mim, Maius, capítulo 7 e o versículo de número 24. Diz o seguinte: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar. Está aqui? Já, né? Portanto, ele é capaz. Irmão, se você não der um glória a Deus, eu vou aí, hein? Como diz alguns pregadores. Escuta. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Agora tem riquezas aqui nesse texto. Ele está dizendo: olha, Jesus é capaz de salvar definitivamente. Mas aí tem um segredo, uma parte que é nossa. Sabe por quê, irmão? Recebe o que eu vou te falar aqui agora. Deus tem tudo, Ágata, tudo de melhor para a sua vida. Deus sabe, tem uma vida, irmã Leila, de abundância para a nossa vida. Sabe, Deus, Ele enviou Jesus na cruz do Calvário para os nossos pecados serem perdoados. Então existe uma salvação, só que ela não é automática. Olha o que o texto está dizendo: Ele, portanto, é capaz, sabe, irmã Edinalva, de salvar definitivamente aqueles que nele, que por meio dele, o que eles fazem? O que eles fazem? Sabe qual que é o seu papel, irmão? Não é trazer cordeiro mais, não é se sacrificar mais, é só se aproximar. Pastor, mas então quer dizer que agora é tudo livre? Então agora, livre acesso, então quer dizer que agora está tudo liberado? Pode fazer qualquer coisa? Não, irmão, o problema, meu Deus, recebe que eu estou falando isso aqui para você em nome de Jesus. O problema é que tem gente que quer parar de pecar por causa da ordem do pastor. Aí ele para de pecar porque o pastor falou, mas ele não faz o principal, que é aproximar. Porque quando você se aproxima de Deus, irmão, o pecado não te interessa mais, o pecado não convence você mais. É por isso que hoje eu estou dizendo aqui para você: aproxime-se de Deus, porque o acesso está livre. Jesus já fez um novo caminho, aleluia, para eu e você termos esse acesso. Então escuta aqui, olha para mim, eu quero te dar um conselho, em nome de Jesus. O dia que você estiver angustiado,
sabe? Um dia que você talvez não tiver como resolver um problema, você pode até pedir oração pelo pastor, mas deixa eu te falar uma coisa, o meu papel aqui é me tornar, sabe, praticamente desnecessário para você. Sabe por quê? Porque eu não quero aqui ter logrador. A minha mensagem não é para você me admirar, mas a minha mensagem é para você se conectar com Deus. Eu quero ficar isento do processo, porque hoje você não precisa do pastor Ernesto para entrar na presença de Deus. É só você se aproximar dele, que ele vai revelar o querer dele sobre a sua vida. Ele vai dizer para você: filho, eu estou contigo. Pastor, melhora isso. Vou melhorar em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos lendo aqui que Jesus está dizendo o seguinte: olha, aleluia, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele vive para interceder por eles. Escuta. Então o meu papel é fazer o que? Só me aproximar. Agora olhe para mim, dobre sua atenção aqui. Qual que é o nosso problema? Problema de muitos: eu não sou digno de chegar na presença de Deus. Eu não sou merecedor. Quando você fala que você não é merecedor, você está fazendo o sacrifício de Cristo ser inválido. Então deixa eu dizer uma coisa para você: tem um acesso disponível. A única coisa que Jesus não pode fazer para você é o que você precisa fazer: acessar a essa presença. E deixa eu dizer uma coisa para você: sabe quem que vai vencer os dias mais difíceis da igreja na face da terra? É aqueles que estão andando pelo novo caminho. E hoje eu quero, sabe, trazer essa maturidade espiritual para a vida de vocês. Escute, tenho atendido tantas pessoas essa semana como nunca, sabe? E quinta-feira, por exemplo, eu cheguei em casa quase na hora do culto. E agora, deixa eu dizer uma coisa para você: tanto aqui os levitas, aqui os músicos, os que cantam, os obreiros, os que pregam. Esses dias nós temos um trabalho dos jovens que chama Minuto Connect. A Sara fez um vídeo topíssimo, né? E muitos aqui fizeram. Deixa eu ver quem já fez aqui. Já fez o seu, Yasmin? Fichas caem. Bora fazer amanhã então, hein? Vai, faz. Eu cheguei numa moça, a moça falou assim: pastor, eu não dou conta de gravar, eu sou meio travada para essas coisas. Falei: mas como assim? Não, eu não. Escuta, é porque eu ainda não decorei, eu não sei. Esse que é o problema, amados. Escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. Na sexta-feira, eu fiz um devocional, e acho que foi essa sexta-feira que eu falei: não fique preso num erro do passado. É exatamente. Eu fui dormir porque na quinta eu acordei 3 da manhã e trabalhei o dia. Acordei 3 da manhã, estudei até às 5 da manhã. 5 da manhã eu peguei minha Bíblia, eu fui estudar e orar um pouquinho, porque 6 horas da manhã eu ia entrar ao vivo pelo Instagram para fazer o devocional. E foi isso, 6 da manhã entrei ao vivo, fiz o devocional na quinta e terminei ali por volta de 7 horas, 7 e pouquinho. Até 7h30 eu fiquei redigindo, escrevendo ali um post para colocar. Enfim, fui terminar uma apresentação porque 9 horas eu tinha que estar numa empresa. E aí quando foi às 9, a gente ficou das 9 até às 14 horas, quase 14h30. E depois eu corri para atender essa família que tinha me solicitado uma situação de urgência lá. E eu fiquei até 7 horas da noite lá. Cheguei em casa quase 7h10 já. Foi o prazo de tomar um banho rápido e correr aqui para o culto. Participamos daquele culto maravilhoso, foi uma bênção. Saímos daqui por volta de umas 10h30. Eu fui levar um casal em casa. E quando eu cheguei em casa era 11 e pouquinho. E aí onde eu fiquei ali um tempo com Deus. E fui dormir, já era 00:30. Só que, irmão Luiz, eu não tinha conseguido ainda, sabe, irmão Zé Carlos, preparar a palavra para ministrar no devocional. Só que deixa eu te falar, isso que eu quero que vocês entendam. Quando você vai fazer uma prova na faculdade, por exemplo, nós temos 2 irmãs hoje que estão lá em Goiânia, fazendo a prova da federal. Então estudaram bastante para chegar lá e fazer a prova. Só que nas coisas de Deus é diferente. Se você se aproxima dele, a presença dele vai ser tudo na sua vida. Eu não estou dizendo que não tem que haver o preparo, mas é que tem gente que faz a preparação, até mesmo para ministrar aqui, a preparação, tem gente que tem hora do louvor fala: eu não sei que louvor que eu vou cantar. Por quê? Porque não houve aproximação. Porque quando tem aproximação, a palavra vem, o louvor vem, o
direcionamento vem, a oração intercessória vem, sabe? Não é título que vai fazer isso, é a sua decisão de aproximar dessa presença. E aí, aquele dia eu dormi, já estava muito tarde, eu já tinha completado então 21 horas e meia sem dormir. Falei, eu preciso descansar, porque amanhã, 5 horas da manhã, o celular desperta e eu vou me preparar para o devocional. E eu dormi e falei, Senhor, eu sei que eu ainda não preparei um texto, uma mensagem para ministrar amanhã, mas eu sei que eu estou em comunhão com o Senhor, e o Senhor sabe quem que vai assistir esse devocional. Então eu sei que amanhã o Senhor vai me dar uma palavra para ministrar. Irmãos, dormi rapidamente, pode acreditar. Dormi rapidamente depois dessa oração. E quando eu acordei, irmãos, quando eu abri os meus olhos, o Espírito Santo falou ao meu coração nos primeiros segundos, que foi a frase do devocional. Sabe, não fique preso em um passado que deu errado. Eu falei, essa é a frase. Eu sei que Deus vai falar agora. Eu falei, Deus, agora eu preciso de um texto para contextualizar essa frase. Aí foi quando Deus me deu o texto de Atos capítulo 11, versículo 25. Quando Paulo tinha sido abandonado pelos irmãos e agora Barnabé vai lá e busca. Irmãos, foi um devocional poderoso. Sabe, depois daquele devocional teve umas 4 pessoas que me mandaram. Pastor, eu preciso demais de falar com o Senhor. Eu estou preso no passado. Sabe, foi uma direção de Deus para a vida de muitas pessoas. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque eu estou dizendo que a hora que você se aproximar de Deus, Ele tem a resposta que você precisa, Ele é a força que você almeja, Ele vai abrir os olhos. É por isso que essa palavra de hoje aqui do louvor foi muito profética. Esse nome tem poder para abrir os seus olhos, para fazer você andar e para ressuscitar o que estava morto na sua vida. Escute, eu vou encerrar aqui. Jesus vai dizer, o texto vai dizer, por um novo caminho que Ele abriu. E hoje eu queria simplesmente dizer para você, você tem esse acesso à presença de Deus. E agora olha que lindo, quando você vai continuar lendo o texto de Hebreus capítulo 10, o versículo de número 22, vai dizer o seguinte: sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Vocês entenderam? Olha, o autor vai dizer que, olha, nós já temos essa liberdade, Jesus já criou um novo caminho, e o versículo de número 22, ele vai dizer o seguinte: sendo assim, ou seja, agora, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Olha que coisa maravilhosa que o autor vai dizer. Ele vai dizer, agora você se chegue na presença do Senhor, e ele vai falar com um coração sincero. O que é esse coração sincero? É o coração de entender, Senhor, eu sei que eu não sou merecedor, e não é por aquilo que eu fiz, mas é por aquilo que o Senhor já fez por mim, e eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Irmão, não depende qual que é a casa que você mora, não depende qual é o carro que você anda, ou se nem anda de carro, não depende se você tem qual é a idade que você tenha. Mas eu já estou até de muita idade. Deus está dizendo para você, se aproxime-se, porque o livre acesso está à sua disposição. Escuta, sabe o que você precisa, irmão? Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que precisa ter um destravar da vida profissional, outros precisam resolver um problema conjugal, outros precisam resolver um problema financeiro, outros querem aqui resolver um problema na vida dos filhos, outros aqui querem resolver um problema na vida dos pais, outros aqui querem destravar ministerialmente. Mas escuta, acima de todas essas suas necessidades, a Bíblia está dizendo que nós precisamos aproximar de Deus. Essa é a maior necessidade do homem. Escuta, eu cheguei num lugar essa semana, a pessoa falou, pastor, que bênção o senhor estar aqui. Eu sinto tão bom quando o senhor está aqui. Não teve nenhum dia que o senhor não chega aqui, que quando o senhor sai, eu não fico melhor do que eu estava. Sabe, eu falei, sabe por quê, meu filho? Não é nem eu, é porque eu estou cada dia me aproximando de Deus. E um homem e uma mulher que se aproxima de Deus, ele é bênção nessa terra, ele é o sal da terra, ele é luz do mundo. Escute, eu fico vendo, às vezes, as respostas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Talvez não vai dar tempo, mas deixa eu concluir aqui. A Bíblia vai dizer que tinha uma mulher que ela sofreu 12 anos com um fluxo de sangue. Ela gastou todo o seu dinheiro, você conhece a história.
E nada resolveu o problema. Mas um dia ela decidiu se aproximar de Jesus. E quando ela aproximou de Jesus, ela foi curada. Escuta, eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar aqui hoje. Não depende de você, mas você precisa acessar a oferta de Cristo. Aleluia. O que eu não entendia, agora ficou mais claro para mim, sabe? É que para me livrar da culpa, eu preciso receber o perdão de Jesus. Quantas pessoas estão aqui que às vezes tem um sentimento de culpa enorme no seu coração? Mas aí o texto vai dizer que quando você chega na presença de Jesus e recebe o perdão, você se livra da culpa. O problema é que o mesmo Jesus nos livrando da culpa, muitos ainda carregam, sabe, essa culpa para si mesmo. Mas hoje o meu convite para você é o seguinte: aceite a oferta de Cristo. Sabe, quando eu estou dizendo para você aceitar a oferta de Cristo, não é para você se sentir um nada. Aí eu sou tão impuro. Eu sei, irmão, mas é por isso que Jesus morreu, para tornar você puro. Ah, mas eu não sou digno. Irmão, é por isso que Jesus morreu por você. Porque se você fosse digno, não precisava de Jesus. Mas aí, como você precisou, Ele veio e morreu na cruz do Calvário. Agora Ele está dizendo: aproxime-se de Deus. Aleluia, Jesus. Bom, hein? Bom, é isso mesmo. Aleluia, em nome de Jesus. Agora, quantos entenderam essa palavra? Em nome de Jesus. O versículo 23, para encerrar, não menos importante do que os demais. Ô, Maius, pode colocar, por favor. Olha o que diz o versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é. E de quem tem que se apegar a essa promessa então? Joga lá o versículo de número 36 agora, por favor, Maius. E olha o que diz o 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Isso é muito poderoso. Deixa eu dizer, o Espírito Santo está falando ao meu coração aqui, para fazer você lembrar dos seus primeiros dias de conversão. Lembra dos seus primeiros, quando você estava um novo convertido? Por que é conversão? Porque agora tem um novo caminho. Por que eu sou novo convertido? Porque eu estava aqui, agora houve uma conversão. Você entendeu? Tinha um caminho, eu tinha que pagar, sabe, para ser aceito diante de Deus. Agora, Jesus veio, morreu, teve um novo caminho. E quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu estou aceitando esse novo caminho. Agora tem uma conversão. Lembra como eram os primeiros dias da sua conversão? Só que olha aqui, isso é muito sério que Deus está falando aqui. Só que tem gente que no meio do caminho foi ofendido por pessoas, decepcionado por pessoas, e por causa da decepção com pessoas, afastou-se do Deus da aproximação. Mas essa manhã Deus está dizendo o seguinte: o homem pode ter decepcionado você, mas o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para ofertar esse benefício de você se aproximar dele. E hoje Deus está falando comigo e com você: usufrua da oferta que Jesus disponibilizou para nós. E aí, o texto que nós lemos por último aqui está dizendo: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E qual que é a vontade de Deus? Reconheça que Jesus, Ele é o teu Salvador, que Ele morreu e Ele abriu acesso para você estar na presença de Deus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? E hoje você precisa sair daqui com uma decisão. Senhor, eu quero aproximar do Senhor, porque hoje eu entendo que eu tenho um livre acesso. Não é só para o pastor, sabe, não é só o pastor que chega na presença de Deus, não é só o pessoal que canta, os obreiros que pregam a palavra, não.
O livre acesso é para todo mundo. Quantos creem nisso? Então hoje, quem vai usufruir desse livre acesso? Então hoje eu queria que você conversasse com Deus sobre isso. Fala: Senhor, pastor, então está tudo liberado, eu posso ficar na presença de Deus e fazer qualquer coisa? Não. Essa presença, quando eu falei que às vezes até sobre roupa, o que você não pode pensar é que a sua roupa é por causa da sua roupa que você vai chegar na presença de Deus. Porque tem gente, eu já vi demais, em algumas igrejas eles até conservam, as irmãs só podem usar saia, o irmão não pode usar bermuda. O estereótipo tá bom, mas o interior tá distante de Deus. Isso é muito ruim, entendeu? Mas é necessário, irmã, sim, que você ore a Deus aí, porque tem umas irmãs que precisam falar com Deus na hora de vestir roupa mesmo, para não trazer sensualidade para a igreja. Isso é normal, tem que orar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: em nome de Jesus, você tem que entender que o livre acesso está aí. E não é porque você é merecedor, mas é porque Jesus morreu por causa de você. E hoje eu quero que você tome uma decisão aqui: Senhor, eu vou me aproximar do Senhor. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana eu orei, não orei muito, mas orei ao Senhor. Falei: Senhor, eu quero um novo nível. Eu quero um novo nível de intimidade com o Senhor. A minha aproximação com o Senhor, eu quero que ela seja como nunca foi. Aí por isso que Deus me usou para falar com uma pessoa ali, me usou para falar com outra lá. E essa semana eu tive um desafio tão grande, e eu parecia tão pequeno, mas quando eu saí de lá, eu saí como um gigante para a glória de Deus. E hoje eu quero que você tome uma decisão de se aproximar de Deus. Você vai fazer a sua oração pessoal aí. Vamos fazer isso. Você que está pela internet também, faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode orar agora.